Fala galerinha, aqui quem fala é o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+. E hoje eu estou trazendo para você o Projeto ERJ. Galerinha, o Projeto ERJ é a parte de matemática, beleza? O professor Manu Lessa já está fazendo o Projeto ERJ com a parte de física, então eu vou dar continuidade. A ideia é pegar os últimos 5 anos das provas da UERJ, primeira fase, o primeiro exame de qualificação, e separar em assuntos, né? E o primeiro assunto que eu escolhi foi essa parte do ensino fundamental, né? Alguns assuntos que a gente aborda principalmente no ensino fundamental e são bastante relevantes para a gente entender um pouquinho de como é que a prova se comporta. Então eu vou dar uma breve ideia do que é o assunto e posteriormente eu começo fazendo as questões que caíram relacionadas àquela matéria. Beleza? Vamos começar? Então, para começar, a primeira situação, grandezas proporcionais. Galera, isso é um assunto muito, muito, muito importante, né? De uma maneira geral, a gente trabalha com as grandezas, ou elas são diretamente proporcionais, ou inversamente proporcionais. Fechou? Beleza. Como que eu identifico e como se comportam as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? Primeiro, grandezas é tudo que eu posso medir, né? Então, por exemplo, se eu relaciono a quantidade de farinha com a quantidade de pão, imagina o seguinte, 1 quilo de farinha, eu consigo produzir 10 pães. 2 quilos, eu consigo produzir proporcionalmente 20 pães, mesmo tamanho, mesmo peso, tudo direitinho. Com 3 quilos, eu consigo 30. Então, para a gente generalizar isso aqui, com X quilos de farinha, eu consigo Y pães. Fechou? Só que pensa comigo aqui, se eu pegar o valor da farinha e dividir pelo pão, seria aqui a fração 1/10. Se eu pego 2 sobre 20 ou 3 sobre 30, significa que essas frações são frações equivalentes. Fábio, o que você está querendo chegar? Eu estou querendo te mostrar que toda vez que você está na grandeza diretamente proporcional, a divisão entre as grandezas sempre vai ser um valor constante. Queridos, essa nomenclatura aqui tem que ficar na tua cabeça. Quando a questão fala, olha, as grandezas são diretamente proporcionais, então uma grandeza dividido pela outra sempre vai dar uma constante. Pode aparecer assim, ou eu passo esse y multiplicando k, então fica que o x é igual a yk. Queridinhos, isso aqui é importante pra caramba, ok? Então, essas duas nomenclaturas para grandezas diretamente proporcionais. Quando eu falo de grandezas inversamente proporcionais, vamos pegar uma situação aqui. Tempo e velocidade. Fechou? Então, vamos supor que para sair daqui e ir até uma escola, eu demoro 1 hora a uma velocidade de 100 km por hora. Fechou? Se eu dobro o tempo, a distância é a mesma. A distância é constante. Se eu dobro o tempo, a velocidade cai para 50. Vê se vocês conseguem enxergar isso. Tudo bem? O que está acontecendo aqui? Se eu continuo fazendo essa ideia aqui, eu tenho x para o tempo e y para a velocidade. Vê se vocês conseguem perceber que se eu multiplico o tempo pela velocidade, ó, 1 vezes 100, 2 vezes 50, também vai dar um valor constante. Então, quando eu me refiro a grandezas inversamente proporcionais, eu tenho o produto das grandezas dando uma constante. Ok? Olha como é que é diferente da diretamente para inversamente. Fechou? Tá, Fábio, me dá um exemplo que apareça essa situação de diretamente e inversamente proporcional. Vocês conhecem uma fórmula em física com o tio Manu, que fala que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Já é? Beleza, vamos botar 2 vezes aqui ela. ΔE sobre ΔT. Vamos fazer o seguinte, se eu considero
o espaço constante, ou seja, isso aqui é uma constante, um K qualquer. Vê se velocidade e tempo não são inversamente proporcionais, ou seja, dá uma olhadinha se esses dois carinhas aqui não estão no mesmo molde desse carinha aqui, desse balãozinho aqui em cima. Fábio, eu não enxerguei. Olha só, se você pegar esse ΔT e passar para cá multiplicando, você vai ficar aqui o V vezes ΔT é igual a uma constante. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Olha lá. Então, a relação entre velocidade e tempo, variação do tempo, vai ser inversamente proporcional. Ok? Agora, se você tem, por exemplo, a velocidade constante, velocidade é constante, vê se isso aqui, ó, não está no formato, isso aqui, não está no formato desse carinha aqui, diretamente proporcional. Ou seja, a variação do espaço e a variação do tempo são diretamente proporcionais. Como assim, tio? Olha só, se eu aumento o tempo, velocidade constante, mais tempo dirigindo o carro, por exemplo, maior vai ser a distância. Menos tempo dirigindo o carro, menor vai ser a distância, uma vez que a velocidade é constante. Então, nas fórmulas que vocês trabalham, vocês podem analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Fechou? Beleza, isso é um assunto muito importante. Outro assunto que apareceu na prova da UERJ já nos últimos anos é a questão da semelhança de triângulo. Então, tem que saber uma ideia de semelhança. Quando que acontece que os triângulos são semelhantes? Queridos, são dois critérios. Basicamente, eu tenho que ter os ângulos correspondentes iguais e os lados proporcionais. Fechou? Agora, de uma maneira bem visual, eu tenho que tomar cuidado se acontecer isso aqui. Presta atenção. Quando eu tenho um triângulo, por exemplo, assim, um triângulo retângulo, ó, e um outro triângulo aqui dentro, ok? Vocês conseguem perceber que nesse caso aqui, os dois triângulos, tanto o grandão quanto o pequenininho, eles estão na mesma posição. Então, eu posso fazer uma separação aqui, por exemplo, o grandão, ó, e o pequenininho. E quando eu faço essa separação, eu observo, por exemplo, se aqui for A, B, C, A', B', C'. Eu não tenho grande dificuldade para montar uma proporção, porque o A está para o A', o B está para o B', o C está para o C', porque os triângulos estão na mesma posição. O problema acontece quando eu tenho uma situação assim, ó, galera. Ó, um triângulo aqui, o triângulo retângulo, que eu estava falando para vocês, e o outro triângulo não está na mesma posição, ele fica assim, ó. O que eu sugiro que vocês façam? E a questão que caiu na UERJ 2023 foi uma questão desse tipo aqui que eu estou te apresentando. Eu sugiro que você separe os triângulos, o maior e o menor, na posição que ele está sendo apresentado. Isso que é a grande sacada. Olha lá. Tirei os dois triângulos, um dentro do outro, mas mantendo a ideia. Só que eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você identifique dois ângulos iguais nos triângulos. Por exemplo, nesse nosso desenho, o 90 graus aparece no grandão e no pequenininho. Tu consegue enxergar, ó, vou ampliar aqui para te mostrar, que quando eu tenho esse triângulozão, o que acontece? O triângulozão tem esse ângulo aqui, que a mãozinha está aparecendo, tá vendo? E no triângulo pequenininho, também tem o mesmo ângulo. Ou seja, você precisa identificar qual ângulo a questão está te dando e qual ângulo você encontra nos dois triângulos, que é comum. Ou seja, esse ângulo aqui é o ângulo pretinho, ó. Peraí que eu rabisquei errado. Ó, o ângulo pretinho aqui é o ângulo pretinho. Tá vendo? E a partir daí você vai montar as suas proporções. Por exemplo, ó, vou chamar aqui de A, B, C, sei lá,
A', B', C'. Aleatório. Então, olha o que eu faço. O ângulo de 90 graus aqui no grande está olhando para o C. Então, boto o Czinho aqui. O ângulo de 90 graus no pequeno está olhando para o C'. O ângulo pretinho aqui no grande está olhando para o A. O ângulo pretinho no pequeno está olhando para o A'. O ângulo que eu não mexi aqui no grande está olhando para o B. O ângulo que eu não mexi no pequeno está olhando para o B'. E aí eu consigo montar a minha proporção. Beleza? Então toma cuidado com isso. Separa os triângulos, mantendo a posição que eles estão, e identifica dois ângulos iguais. E a partir dali você vai fazer... O ângulo olha para que lado? Está olhando para quem? Está olhando para lá. Então aquele cara ali que eu vou trabalhar. Ok? Outro assunto importante, fala da questão do MMC e MDC. Né? MMC, mínimo múltiplo comum. MDC, máximo divisor comum. Ok? Antes da gente começar a falar como é que se calcula o MMC e o MDC, vamos pegar uma situação aqui. Eu vou pegar um exemplo e vou pegar o número 10 e 6. Ok? O que eu quero desses dois carinhas? Eu vou começar pensando em calcular os múltiplos de 10. Vamos lá, não desanima não. E os múltiplos de 6. Múltiplos de 10 é porque estão dando de 10 em 10. Então seria 0, 10, 20, 30, 40, pontinho, pontinho. Do 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, pontinho, pontinho. Percebe o seguinte, quando eu falo dos múltiplos, eu não termino a quantidade de múltiplos, isso aí é uma quantidade infinita. Por isso que quando eu falo em MMC, mínimo múltiplo comum, eu quero o menor múltiplo que aparece nos dois. Porque já que tem uma quantidade infinita, como é que eu vou pensar num cara maior possível? Não tem como. Então eu penso MMC, o menor múltiplo comum, obviamente diferente de zero, que no caso seria o 30. Mas preste atenção, significa que o 30 é o menor, não é o único. Significa que daqui para frente eles vão se encontrar de 30 em 30. Cuidado que a UERJ pode fazer uma pegadinha com vocês com isso, ok? Quando eu estou me referindo à questão dos divisores, por exemplo, vou botar do próprio 10 e os divisores do 6, para a gente continuar nessa linha. Divisores do 10 são os números que eu posso pensar de duas maneiras, que eu consigo dividir o 10 por um cara e o resto dele é zero. É uma maneira. E a outra maneira de enxergar isso, dos divisores do 10, são dois números que multiplicados dão 10. Então, com certeza, eles dividem o 10. Então, por exemplo, pode ser 1 e 10, 2 e 5. Do 6, 1 e 6, pode ser o 2 e 3. Agora, preste atenção. MDC, máximo divisor comum. Se liga que eu estou falando de divisor. Divisor é uma quantidade finita. Então, eu tenho que pegar o maior número que divide os dois, que no caso seria o 2. Ok? Fechou? Então, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Agora, se eu quero fazer isso de uma maneira mais rápida e mais prática, eu posso fazer da seguinte forma. Eu pego os números, eu vou botar um exemplo um pouquinho maior para poder ter graça. Vou pegar o 24 e o 30 e fatoro em números primos. Lembra aqui comigo, números primos são os números que só tem dois divisores, um e ele mesmo. De uma maneira geral, são esses números aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Esses são os números primos, tá bom? Agora, preste atenção. Toda vez que eu conseguir dividir os dois números que eu estou trabalhando, que é o 24 e o 30, eu vou marcar ele, para você entender depois um detalhe. Vamos lá. 24, dá para dividir por 2 ou 30? Então, divide. Ó, 24 por 2, 12. 30 por 2, 15. Dividir os dois? Marca. Tem alguém que ainda dá para dividir por 2? Continua. Por 2.
12 dividido por 2, 6. 15 dá para dividir por 2? Não, então repete. Eu vou por 2 de novo. 6 dividido por 2, 3. 15 dividido por 2 dá? Não, repete. Alguém dá para dividir por 2 agora? Não. Então eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Opa, dividi os dois, então eu marco. E eu vou por 5, que vai dar 1 e 1. Quando eu quero o MMC, eu pego o geral que eu fiz aqui na faturação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E quando eu quero o MDC, eu pego os caras que eu marquei. 2 vezes 3. Percebeu? Então é assim que a gente vai trabalhar. A UERJ cobrou questão de MMC e questão de MDC. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos para o próximo assunto. Sistema de equações. Sistema linear. A UERJ também colocou uma questãozinha disso. De uma maneira geral, o que a UERJ cobrou foi um sistema nesse formato feio aqui que eu vou te apresentar. AX mais BY igual a C. A'X mais B'Y igual a C'. Caraca, tio Fábio, o que é isso aí que tu escreveu? Nada, o A, B, C, A'B, C' são números. Então, como é que você resolveria isso aqui? Por exemplo, se eu propuser para você, gostou, né? Gostou. 3x mais y, vamos inventar um sistema aqui. 2x mais 5y. Tá? Aqui vai dar, vamos botar aqui 7, aqui vai dar 9. Beleza? Como você faria para resolver um sistema nesse formato? Então, o que eu vou te mostrar é o seguinte, é o método da adição das colunas. O que eu gostaria que você fizesse? Você vai primeiro escolher uma letra, então eu escolhi o x, por exemplo. Você vai pegar o coeficiente que está à frente e vai inverter. O 3 que está em cima multiplica embaixo. O 2 que está embaixo multiplica em cima. Então, esse é o primeiro passo. De novo, escolhe uma letra. Escolhi. Que no caso foi o x. Pega o coeficiente de cima, multiplica embaixo. E o de baixo multiplica em cima. Quando você fizer isso, você vai multiplicar todos os elementos da primeira linha por 2. Então, vai ficar 6x, 2y, 14. Embaixo, todo mundo por 3. 6x, 15y, igual a 27. Fechou? Quando você faz essa troca, necessariamente a letra que você escolheu tem que ficar com o mesmo número. Ok? E aí você vai subtrair ou somar as colunas. Como aqui tem valores iguais, 6x, 6x, eu vou subtrair. Ó, esse corta com esse. Só que presta atenção, olha como é que eu vou substituir. Eu vou subtrair de maneira chique. O de baixo menos o de cima. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Então, ó, 15y menos 2y, eu estou dando 13y. 27 menos 14, 13. E o 13 divide. Então, o y vai ser 13 dividido por 13, y igual a 1. Já achamos uma parte da resposta. Para achar o valor de x, eu vou no sistema, escolho uma das duas equações. Vou escolher a de cima. Essa daqui, ó. 3x mais y igual a 7. Ó. Vou anotar aqui, ó. 3x mais y igual a 7. E no lugar do y, coloca 1. Então, vai ficar assim, ó. 3x mais 1 igual a 7. 1 que está somando, passa subtraindo. 3x, 7 menos 1. 3x igual a 6. X vai ser 6 terços. X igual a 2. Beleza? Então, achei a solução do sistema. X igual a 2, y igual a 1. Ok? Então, toma cuidado com isso. O outro assunto que eu queria colocar aqui para vocês, que é relativamente simples, mas vale observar, é o seguinte. É quando a gente fala de círculo e circunferência. De uma maneira geral, pessoal, quando eu tenho aqui, ó, vamos pensar aqui. Ficou horrível o círculo, mas está valendo. O que é círculo, o que é circunferência? Ó, primeiro, aqui é o raio,
ok? Isso tudo aqui, que começa na linha branca, vai pelo centro e atravessa até o outro lado, é o diâmetro, ok? E uma linha qualquer que inicia no branco e termina no branco é a corda. Olha só, quando eu estou me referindo à região de dentro, tudo isso aqui, ó, eu tenho o círculo. E aí, para calcular a área do círculo, eu uso πr ao quadrado. Quando eu estou me referindo à linha que envolve, eu estou falando da circunferência. E aí, o comprimento da circunferência, 2πr. Fechou? Então, isso são informações importantes. Vai ter alguma questão que envolve isso. Tá bom? Galera, até o próximo vídeo. Essa daí foi a primeira parte do vídeo 1. Agora, na segunda parte, a gente vai estar resolvendo as questõezinhas que caíram nos últimos anos sobre esses assuntos. Um beijo. Não esquece de se inscrever. Até a próxima. Valeu!